Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nessa noite nos deu uma palavra ao meu e ao teu coração, que se encontra em Lucas capítulo 20, Evangelho de Lucas capítulo 20, versículo 1 e 2, que tem um tema, aleluia, a autoridade de Jesus é questionada. E aconteceu que, em um daqueles dias, enquanto ele ensinava o povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciões, e falaram-lhe dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? Aleluia. Pai, nessa noite eu te peço, fala comigo, com a tua igreja, neste curto e pequeno áudio. Aleluia. A Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, e isso não aconteceu somente uma vez, mas várias vezes. E se nós formos voltar um pouquinho no contexto, no versículo 45 do capítulo 19, vai dizer que Jesus entra no templo, quebra tudo, expulsa os cambistas, joga suas moedas no chão e diz: Olha, a casa de meu pai é casa de oração. Versículo 46. Mas vós fizeste covil de ladrões. A casa de meu pai não é casa de ladrões, não. Não é covil de ladrões, não, mas é casa de oração. E muitas das vezes que Jesus estava pregando, ensinando, era questionado pelos discípulos acerca da sua autoridade, acerca de quem estava usando ele. Aleluia. A Bíblia diz que certa feita Jesus estava pregando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus fazia muitos milagres e os fariseus diziam para Jesus que ele era usado por Beelzebu, que ele era o próprio Beelzebu, que ele não vinha de Deus. E Jesus responde: Olha, a blasfêmia contra o Filho tem perdão, a blasfêmia contra o Pai tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, todo aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste século, nem no século vindouro, nem nesta vida, nem na vida vindoura. Ou seja, Jesus está dizendo: os milagres que eu faço, as obras que eu faço, é pelo Espírito Santo. E por vocês dizer que é pelo demônio e não pelo Espírito de Deus, Jesus diz: porque eu opero pelo Espírito de Deus e pelo dedo de Deus. E vocês dizem que é o demônio, que é Beelzebu, que está me usando, que eu faço as obras que eu faço por Satanás, então vocês têm blasfemado contra o Espírito Santo. Então entendemos pelo texto que Jesus disse que os milagres que ele fazia era por meio do Espírito Santo, tanto que o Espírito guia ele para o deserto e depois leva ele para operar milagres e maravilhas. Desde a criação, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas, o Espírito trabalhou, o Espírito de Deus trabalhou na criação. E aqui Jesus pregando pelo Espírito Santo, aleluia, eles começam a dizer: quem vos deu, quem te deu tal autoridade, Jesus, para pregar, para fazer essas coisas, esses milagres? Quem te deu esta autoridade? Nos diz quem te deu autoridade para curar, para expulsar demônio, para ressuscitar morto. Jesus disse: vocês me fizeram uma pergunta, pois bem, eu vou responder vocês com outra pergunta. Se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a pergunta de vocês. Jesus disse: o batismo de João era do céu ou era da terra? Os fariseus pensam entre si e dizem: olha, se nós dissermos que é da terra, a multidão vai se ajuntar, vai pegar pedra e vai nos matar apedrejado. Se nós dissermos que é do céu, ele vai dizer: então por que vocês não creram no batismo dele nem nas palavras que João pregava? Então os fariseus respondem: olha, nós não sabemos se é do céu ou se é da terra. Jesus disse: pois se vocês não souberam responder a minha pergunta, não puderam responder a minha pergunta, também eu não responderei a vós e não direi com que autoridade eu faço essas coisas. Eu opero estes milagres, eu faço estas coisas extraordinárias. Versículo 7. E eles responderam que não podia dizer de onde era o batismo de João. E Jesus lhes disse: tampouco eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Oh, glória! Mas nós sabemos que Jesus fazia com a autoridade de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque a palavra afirma isso. Aleluia!
A Bíblia diz que os apóstolos não tinham assim autoridade grande nem sabedoria para pregar a palavra. Mas depois que Jesus disse ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, e quando o Espírito Santo desce em Atos 2, a Bíblia diz que Pedro, na sua primeira pregação, ganha 5.000 almas para Jesus. E a partir daquele dia, um dos apóstolos ia, acontecia milagre, acontecia batismo com o Espírito Santo, acontecia o extraordinário por causa do poder do Espírito Santo que estava dentro deles. Apesar que o Espírito veio para nos lembrar das Escrituras, para nos consolar, mas nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo de Deus, porque ele, na Trindade, é o único que não pode ser blasfemado de tão santo e poderoso que ele é, ao lado de Deus e ao lado de Jesus. É o Espírito do próprio Pai que habita em nós. Aleluia. Tentaram armar contra Jesus e não conseguiram. Várias vezes armaram contra Daniel, que era a representação de Jesus. Não acharam defeito nem falha em Daniel. Então sigamos o exemplo. Em primeiro lugar de Jesus, depois de Daniel, para que não achem falha em nós. Que Deus os abençoe em nome